E aí, gente, aqui é o Rafa do canal Programador Lhama, e hoje a gente vai ter uma conversa bem séria, e eu já tenho que te preparar porque talvez eu fale sobre coisas que você não queira ouvir. E como um comunicador aqui nesse canal, eu prefiro realmente falar uma verdade que talvez seja inconveniente do que ficar mascarando um tipo de realidade e, assim, deixar com que essa coisa passe. E, realmente, o título da thumb, pra mim, ele tá totalmente certo. Depois de passar por algumas linguagens e ter uma certa carreira, né, tendo conhecimento em algumas áreas, você acaba podendo afirmar esse tipo de coisa. O desenvolvedor Python é aquele que menos dá atenção para sua qualidade de código, para sua qualidade de projeto. O Dev Python é realmente aquele cara que menos dá importância para a construção em si do seu software, mas sim somente para aquilo dali estar funcionando. E eu acho isso, assim, curioso, porque enquanto você vê discussões fortes sobre arquitetura de software, boas práticas em outras linguagens, por exemplo, no Java você vê isso demais, em JavaScript, principalmente com TypeScript, lá no PHP a galera de C# com .NET, a gente não vê isso tanto assim em Python. E eu quero realmente trazer essa conversa e não fazer um tipo de crítica a você especialmente, mas eu quero trazer um pouco de uma reflexão para a nossa comunidade em si. Esse é o nosso quadro Momento Tech, em que a gente se junta toda segunda, quarta e sexta às 8 horas da manhã para falar um pouco sobre programação, carreira e as tendências do mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Rocket City é uma parceira do canal Programador Lhama. Então, utilizando o cupom Programador Lhama ou o link no comentário fixado, você garante 10% de desconto nas formações da plataforma. E eu, como um professor da trilha de Python, garanto um conteúdo de ótima qualidade para seus estudos. Pessoal, há um tempo atrás eu terminei uma playlist aqui no canal que era sobre assincronismo em Python com Fast API. Eu queria mostrar de uma maneira bem didática como que se mexe com esses conceitos mais avançados. E logo depois que eu terminei, eu recebi algumas mensagens, e não foi de uma pessoa só. Mas eu gostaria de compartilhar isso que eu acabei recebendo de uma pessoa em específica. Vou tomar os cuidados aqui em relação a quem me mandou isso, mas dá uma olhada aqui, olha. Cara, com todo respeito, parabéns pelo seu trabalho, mas eu acho o jeito que tu programa muito ruim. Em Python tem a menor necessidade de se utilizar programação orientada a objetos e fazer o que você está fazendo. Acho que só está complicando uma linguagem que deveria ser fácil. Aí eu educadamente fui, né, e mandei essa outra mensagem aqui, olha. Mas os conceitos que eu utilizo não dependem de linguagem. Sim, eu uso PO, mas eu utilizo o conceito de boas práticas para ajudar a construção a ficar mais simples e maleável. Depois eu tive essa resposta. Cara, você só complica as coisas. São conceitos ultrapassados e não fazem sentido em Python. Seus projetos não é nem um pouco pythônico. Sorry, mas é a verdade. Mesmo assim, continue com o seu trabalho. Galera, isso daqui é complexo da gente falar. Eu entendo caso a pessoa realmente não goste de programação orientada a objetos, eu não tenho nenhum problema com isso. Você fazer um projeto de software, uma arquitetura que seja boa e interessante, isso não depende unicamente de orientação a objetos. Por que no canal você vê tanto projeto com orientação a objetos? Os livros que eu me baseio para fazer os conteúdos aqui, principalmente quando se fala sobre boas práticas de desenvolvimento de software e arquitetura de software, eles, em primeiro lugar, independem de linguagem, então o mesmo conceito que você aprende aqui no canal, você consegue utilizar em qualquer outra linguagem, em Java, em JavaScript, em PHP. Só que eu utilizo esses conceitos porque a gente teve sim, na base literária dos anos 80 e 90, uma estrutura base, que é o que a gente conhece como arquitetura de software. E isso, infelizmente, esses livros, eles foram feitos na base de orientação a objetos.
Então, é muito comum que eu utilize exatamente essa vertente para tentar educar o meu público a respeito de certas características. Você pode entender esses conceitos sem nenhum problema e utilizar eles de formas diferentes. Você pode utilizar de forma funcional. Só que eu discordo da mensagem que esse cara acabou me mandando quando ele falou que são conceitos ultrapassados e não fazem sentido em Python. E aí eu te faço uma pergunta. Você já ouviu, por exemplo, que conceitos de arquitetura de software não fazem sentido em Java? Ou que eles não fazem sentido em .NET, que eles não fazem sentido em JavaScript? Eu tenho que ser sincero que eu não vi isso muito por aí. Na verdade, se você joga, por exemplo, design patterns, se você joga um pouco de arquitetura de software, se você joga um pouco de clean architecture, por exemplo, em outras linguagens, você vai achar mais conteúdos a respeito. Quando você vai ver isso, por exemplo, em Java, isso é amplamente mais discutido do que em Python. Eu quis debochar um pouco de uma galera que me mandou essas mensagens e eu soltei assim lá no LinkedIn, né? Isso foi uma publicação que eu acabei colocando. Certas pessoas. Python é livre, você pode programar do jeito que quiser. Beleza, vou utilizar orientação a objetos e conceitos que aprendi em livros de arquitetura de software. E certas pessoas ficam nervosas com isso, não sei o porquê. Para você ter uma ideia, eu não gosto de ficar compartilhando essas experiências aqui no canal. Mas quando eu comecei a publicar vídeos aqui no YouTube, era muito comum acontecer uma coisa. Mesmo sendo um canal muito pequeno, hoje ele já deu uma crescidinha, mas ainda continua pequeno na minha visão, mesmo compartilhando algumas playlists, eu sempre recebia, principalmente lá no meu Instagram pessoal, algumas pessoas falando, cara, Python não é para ser programado assim, você não está programando Python da maneira correta. Essas mensagens que eu recebi, na verdade, elas são mais frequentes do que parece. Eu faço conteúdo de Python faz acho que uns 4 anos, cara. E eu sempre fico ouvindo coisas, por exemplo, você fez uma playlist de design patterns, só que isso não é necessário em Python. E eu entendo que às vezes você não precisa, por exemplo, fazer um padrão singleton em Python. Só que você entender esse conceito, eu acredito que faz muito sentido para sua carreira. Eu acredito que você entender como é que foi feito aquele modo de se pensar de construção de software pode te inspirar a depois fazer outras construções que são mais interessantes. Mesmo a gente não tendo alguns padrões por causa de bibliotecas novas, por causa de paradigmas novos em quaisquer outras linguagens, o pessoal que vê outras linguagens, Java, .NET, TypeScript, eles não comentam tanto a respeito disso. Eu nunca ouvi um cara falar o seu programa não está javônico, o seu programa não está TypeScript-zônico. E isso me entristece um pouco, até mesmo porque logo depois que eu publiquei esse tipo de coisa, eu recebi esse outro comentário aqui, olha só, lá da Maria de Fátima. Foi uma coisa que me deixou triste em mexer com Python. Não que JS seja diferente, tem muita gente codando de todo jeito, em todo lugar. Mas na época eu fiquei com a impressão de que a galera mais voltada para dados ligava o F para bons princípios, mesmo e codavam uns negócios absurdos de entender. E o teu conteúdo é bom e beleza, né? Tá falando bem que é do meu conteúdo e tudo mais. E eu recebi uma outra mensagem, isso aqui foi lá no nosso grupo do Telegram, o cara mandou assim, olha, meu chefe já discordou de mim nisso. Diz que não tem muita relação engenharia de software com engenharia de dados. E que até a parte de orientação a objetos em Python é irrelevante quando você tem o Spark. Mas eu não concordo com isso. Galera, o que eu tô querendo, na verdade, trazer não é que a arquitetura de software, que você pensar em como que você faz o seu código, é uma coisa diferente de todas as outras áreas. Na verdade, isso aqui tem relação direta.
Eu já vi muitos projetos em que eles foram deixados de lado justamente porque o próprio projeto em si não foi construído de uma maneira assim fácil de ser alterável, fácil de ser incrementado. Então, esse projeto ele acabou se tornando complexo de você fazer uma alteração. Você mexe num lado e uma outra rota, uma outra feature dá problema. A arquitetura de software e boas práticas vem para tentar resolver exatamente esse tipo de coisa. Então, eu geralmente tento trazer essas ideias para que a gente realmente não tenha tantos problemas nesse nível quando a gente for, por exemplo, passar o nosso projeto para outros desenvolvedores. Eles pegarem aquilo dali e conseguir atuar de uma maneira simples. Toda a base que eu vejo de arquitetura de software, ela foi feita para isso, para tentar resolver esses problemas. Eu conheço, sim, alguns projetos, principalmente alguns que eu já atuei de freelance, que eram relacionados à engenharia de dados, que teve que trocar todo o pipeline porque o projeto estava impossível de ser alterado. Isso, pessoal, não é uma coisa tão bacana. E para vocês terem noção, até lá no meu Instagram, quando eu abro caixinha, eu juro pra vocês que eu tento não responder esse tipo de coisa, porque eu não gosto de ficar falando tanto assim dos desenvolvedores de Python. São para eles que eu faço conteúdos. Mas eu recebi esse tipo de pergunta também, olha só. Você acha que parte da má fama de Python é muito culpa dos maus devs? Exemplo, não ligar para types e arquitetura de software? Cara, de verdade, eu vou ser bem sincero com isso. Sim. De verdade, sim. E não é só eu que acho isso. Lá no vídeo do Augusto Galego, em que ele critica Python, que pra mim é um vídeo que... Cara, eu não concordo tanto assim com o que ele tá falando. Mas o último dos tópicos que ele coloca é: devs não sabem fazer bons projetos. Isso é uma crítica que ele tem à linguagem e acaba sendo uma crítica exatamente aos desenvolvedores que estão ali trabalhando. E, infelizmente, pessoal, quando você é um desenvolvedor e começa a mexer com Python depois de um tempo, você vê que muitas pessoas ali que se denominam como devs Python ou engenheiros de dados Python ou alguma coisa do tipo, literalmente não ligam para a arquitetura de software. Eles querem que o projeto funcione. E isso é louvável, você querer que a coisa realmente funcione. Mas como que vai ser o longo prazo desse seu projeto? Você fez tudo em um único script? Tá tudo junto ali? Tá uma salada toda ali? E se alguma outra pessoa for pegar aquele teu projeto? Cara, isso é realmente problemático. E acabou que o cara que foi dono daquela pergunta que ele mandou, ele veio, né, dar uma respondida aqui, e ele falou o seguinte: super concordo. Aliás, a pergunta é exatamente para provocar a galera para se ligar mais nesse tema. Sou desenvolvedor Python e não tem um único projeto, principalmente de engenharia de dados, que eu não coloque boas práticas de arquitetura de software de tipagem, porque eu sei que a linguagem te deixa muito livre, e isso não é bom. Esse cara, para você ter uma noção, ele é um programador, né, voltado para engenharia de dados, ele é um engenheiro de dados, né, lá do Mercado Livre, né. Você sabe que eu tô falando de você e, assim, um grande abraço para você, eu sei que você me acompanha, mas eu vejo, pessoal, na verdade, que algumas empresas, principalmente aquelas que são grandes referências no mercado, elas estão sim se preocupando mais com a boa qualidade de código. É isso que te faz diferenciar de um outro desenvolvedor. Eu já participei realmente de conversas com a galera de engenharia de dados e eles também seguem essa linha. Não precisa, não tem nada a ver a arquitetura de software com engenharia de dados. E eu tô aqui, eu faço o meu conteúdo exatamente para ir contra esse tipo de pensamento. Eu tenho uma playlist aqui no canal em que eu faço um ETL pipeline em Python utilizando boas práticas. E é isso que eu quero trazer. Eu gostaria de trazer para a comunidade de Python essa paixão que eu tenho realmente por construção de software. E, pessoal, eu quero terminar esse vídeo realmente trazendo essa reflexão para você.
Você realmente acredita que os desenvolvedores em Python, eles fazem o código com uma qualidade um pouco inferior? O que você acredita em relação a isso? O jeito que você está programando realmente condiz um pouco com a ideia de uma programação mais estruturada? Você conseguiria passar o teu projeto para outro desenvolvedor? E ele conseguiria atuar de uma maneira simples? Você mesmo consegue atuar de uma maneira simples no teu próprio código? Eu não quero vir aqui como uma pessoa que está criticando. Eu quero realmente trazer essa reflexão, talvez para que isso venha nos seus estudos. O que eu realmente gostaria mesmo é que os desenvolvedores de Python tivessem mais conversas a respeito de arquitetura de software. Fala um outro canal aqui no YouTube que fala sobre arquitetura de software e boas práticas do jeito que eu estou trazendo. Eu realmente desafio. E não é por mal que eu estou falando isso. Se ele falar isso, e assim, vou me restringir só ao público brasileiro mesmo, se ele apresentar algum tipo de conteúdo relacionado a isso, irmão, fala comigo porque eu quero divulgar esse tipo de conhecimento. Faz todo sentido. E eu acredito sim que essa preocupação com boas práticas de desenvolvimento e arquitetura de software, seja para engenharia de dados, seja para desenvolvimento web, seja para jogos, seja para qualquer coisa, é necessário e muito necessário para o seu crescimento, para o nosso crescimento e para o entendimento todo da comunidade. Então, eu termino aqui. Você concorda com tudo que eu tô falando? Você discorda? Fique à vontade para discordar também, tá? Fique à vontade aqui na seção dos comentários. Vamos conversar a respeito, vamos interagir um pouco. Se você tem algum ponto sobre algumas das mensagens que eu trouxe, pode colocar aqui também. Seja bem-vindo, seja livre para qualquer interação. Bom, galera, eu fico por aqui. A gente se vê nos nossos próximos Momentos Techs e até mais.